vocês. Ok. E assim, eu vou fazer algumas perguntas básicas só para puxar o assunto e dar entender o cenário. Aí, Legal. sobre a pergunta que eu fiz, pode completar dúvidas. Se não for perguntas novas, aí espera só eu ter algumas perguntas. Ô Ragonha, não tá dando para te entender direito. Eu não sei se é o teu microfone que tá cortando, mas não deu para te entender. Tá. Agora tá dando. Eu vou colocar o fone de ouvido para evitar também que Ok. de cabelo. Espera aí. Mas é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas iniciais, só para a gente fazer uma introdução, entender o cenário, o que aconteceu, depois aí pode fazer... Enfim, Matheus, pode ficar à vontade de fazer também as perguntas, enfim, vamos fazer esse negócio bem descontraído, tá? Beleza. E aí eu vou passar esse vídeo para as pessoas que faltaram, que quiseram saber mais sobre o assunto, enfim, saber como é que foi, depois eu passo o link até para vocês também, se quiserem deixar aí recomendado para alguém, tá bom? Ok. Então, falei para eles aqui, nós estamos gravando, tá? Esse vídeo aqui depois, se quiser, pode ser, enfim, usado, encaminhado para quem você achar necessário. E eu vou fazer algumas perguntas iniciais para o Rafael, depois aí vocês vão complementando, enfim, vamos entender o cenário principal e aí a gente você complementa aí com as perguntas que vocês acharem melhor. O Rafael, conta para assim, o João já conhece, talvez o seu amigo também, enfim. Mas faz uma introdução para a gente de onde que o Rafael entra na Canvas, para a gente entender o cenário, né? Depois a gente vai falar da transformação, assim, entendeu a necessidade da transformação e como foi. Mas primeiro fala para ele quem é a Canvas, quem é o Rafael, quando você entrou, como é que ele gosta. Tá bom. Ragonha, Canvas hoje ela é líder em bebedouro industrial, né, por água purificada no Brasil inteiro, para grande fluxo de pessoas, né? A nossa empresa ano que vem ela faz 40 anos e eu tô na diretoria da empresa há cerca de 6 anos e tô lá dentro há cerca de 12 anos mais ou menos. O João tinha citado 8 anos, né? Eu ainda estava bem engatinhando ali e tudo mais, mas eu acho que o que deu o sprint mesmo foi a autonomia que meus pais foram me entregando à empresa e a qualidade, né? O conhecimento que eu tinha para executar na prática o que eu só conhecia na teoria, né? Ô, Mate, eu acho que o teu microfone está dando uma espirradinha. Quem não estiver falando, se quiser, eu também vou tampar o meu microfone aqui para Boa. ficar né, o som Mas mais... vai conduzindo aí, Ragon, vai Não, conduzindo. sim, pode deixar, eu só vou evitar ruídos aqui. Então, Ragonha, tudo começou por um sonho, né, do meu pai. Meu pai e minha mãe começaram com uma bicicleta, não tinha nem duas bicicletas, era um pedalando o outro no cano, lá em General Salgado. E tudo começou, né, do meu pai arrumando geladeira e abrindo seu caminho ali na cidadezinha pequena. E quando ele viu que ele não tinha mais cliente, ele falou, cara, vou ter que ir para Rio Preto. Aí ele começou a dobrar uma chapa, fazer um bebedouro, né? Aí vendeu esse bebedouro, ele foi lá, comprou outra chapa, comprou outra unidade condensadora, dobrou 2 bebedouros, né? Soldou, fez ali a parte da refrigeração, vendeu 2 bebedouros, pegou dinheirinho para fazer 3, 4. Hoje a gente já está em 1.200 produtos aqui dentro da empresa, mas eu tenho um plano de alavancagem da empresa para até... A gente está com 15 mil produtos anual, eu tenho uma alavancagem para 30 mil produtos anual já hoje. A gente está modelando a empresa financeiramente para aguentar esse crescimento, né? Porque esse crescimento envolve muito mais coisas do que a gente tem de conhecimento hoje, tá? É um desafio totalmente novo, na verdade. Tá. Basicamente isso. E aí você entrou na empresa, como que foi a entrada aí? Nossa, cara, foi complicado, tá? Cheguei com sangue, assim, eu sou extremamente ansioso, você me conhece, eu sou bem metódico, né? Quero as coisas para ontem. E muitas vezes, quando a gente é imaturo,
a gente acha que realmente dá para fazer para ontem, que todo mundo está na mesma velocidade, a gente não se coloca no nosso lugar também de respeitar o próximo. É dono, cara. Dono quer fazer o negócio subir e acabou. Não interessa o que vir pela frente. Então, enfrentei muitas barreiras assim, né? Enfrentei barreiras também de ser filho do dono. Só que, assim, o pessoal foi muito legal que o pessoal criou essas barreiras, porque fez com que eu ficasse melhor ainda, entendeu? Porque eu tive que me esforçar cada vez mais e muitas vezes sozinho, porque às vezes alguém não queria explicar, não tinha essa cultura de treinamento, explicar as coisas dentro da empresa, né? Não tinha Aham, instrução de aham, trabalho, não tinha mapeamento de processo. Então, como é que você aham, vai descobrir como é que faz? Você tem que pegar e entrar lá dentro e tentar fazer. E foi aham. o caminho aonde eu percorri. Eu entrei na produção da empresa com 14 anos, era naquele barracão, João, que você conhece lá na Dr. Plínio Constantini. Naquele momento a gente deveria ter 14 colaboradores, mais ou menos, né? Muito arcaico ainda, muito artesanal a produção do produto, né? A gente usava boia da tigre, né, para o reservatório do produto, flange de caixa d'água ali, aquelas coisas bem adaptadas assim. Mas, cara, foi assim que a gente ganhou o estado de São Paulo, né? Foi assim que a gente ganhou até hoje. A Canvas é a maior empresa do Brasil com capacidade de entrega de produto. Quando a gente ganhou essa capacidade, ganhou esse atestado de capacidade do governo, a gente não era nem um quinto do que era hoje de produção, nem de nada de organização. Então, lá atrás, Ragonha, meu pai, sem as técnicas que hoje a gente trabalha, com os padrões que a gente trabalha, o meu pai já era muito produtivo, sabe? A equipe rendia demais, né? Mas claro, o cara ali dentro, né? O cara executando, o Mate vive isso, né, Mate? Você tá ali dentro, tá executando, tá dentro do negócio, o negócio flui. Mas chega num momento que não dava mais para o meu pai ficar dentro da operação, tocando, botando fogo em tudo ali junto, né? Meu pai participava de todos os processos, né? Todos, desde a contratação até a compra da matéria-prima, até a entrega do produto acabado lá no cara e a manutenção pós-entrega. Então, o cara participava de tudo, tem conhecimento 360 de tudo, né? É difícil Aham, conversar com um cara assim. É difícil. João aham. Elias conhece meu pai é espanholzão, teimoso, mas é de uma mente brilhante, mente brilhante. Ele olha. Esses dias não, terça-feira, para você ver, Ragonha, como que é a cabeça. Eu presto atenção muito na pessoa, no perfil da pessoa, né? E eu tava lá jogando tênis com meu pai, Mate, terça-feira, aí ele batendo na bolinha assim, aí a bolinha não passava da rede, né? Aí ele falou assim pro professor, cara, seria legal se a gente tivesse uma quadra que ela fizesse assim e assim, porque aí a minha bolinha podia ir de qualquer jeito que ela ia ficar boa. Aí eu falei, caceta, olha a cabeça do cara, velho, olha o que ele tá pensando, ele tá pensando em mexer na quadra, não mexer no problema dele aprender, na técnica de bater na raquete. Ele queria mudar a quadra. Eu falei, caramba, é uma mente muito distante para mim isso daí, né? Muda a regra para eu fazer gol, né? Aí eu do lado dele, assim, ele treinando com o professor e eu já fazendo assim, né, no vento, assim. Aí ele, não, vamos mudar essa quadra, colocar a parte hidráulica lá atrás dela e eu tentando fazer a técnica. Aí você vê, né, os dois perfis, né, o pai e o filho, os dois perfis totalmente diferentes. Hoje nós temos, né, Ragões, 50 colaboradores, mas o Mate mesmo viu lá a nossa produção. Hoje era para ter 100 colaboradores no mínimo, assim, mesmo. Então o cara é fantástico. Aí o que eu consegui trazer junto e executar, né? Porque isso não é crédito meu. O crédito foi apenas a ideia. Vamos trazer uma consultoria de produção para cá? E, e aí a gente mexeu com técnicas mesmo na produção. Aí foi o grande, tirou o gargalo da empresa. Aí a gente não olhava mais apenas para contratar, contratar, contratar. A gente olha processo, meta, resultado, né? Alinhamento semanal, alinhamento diário com colaboradores. Aí já entrou em outros O, fatores.
Ô, Rafael, duas perguntas. Primeiro, ele te chamou com qual objetivo? Tipo assim, deixa eu arrumar um trabalho para meu filho ou não? Vamos começar a dividir as coisas? Como é que é o negócio assim? E aí Legal, depois legal. depois sobre o processo, eu vou até deixar aqui para não esquecer da pergunta. Me fala quem foi, porque aqui se foi bom, vale a pena divulgar, não tem concorrência não, tá? Claro, claro, Vamos não, lá. tranquilo. É. Agonho, é o seguinte, a gente estava num belo de um dia no Brasa Viva, acho que o Mate sabe essa história aí. E eu virei assim, cara, e falei, pô, já estava melhor do ensino médio, sabe? Tava me esforçando bastante até o segundo colegial do ensino médio e tava dando pé para mim, sabe? Eu tava conseguindo estudar e executar e fazer os cursinhos, tava estourando em conhecimento. E aí eu virei pro meu pai e falei, pô, cara, eu vou pegar e vou para Campinas, né? Fazer uma PUC, alguma coisa. Entrou um amigo nosso aqui. A Marcelo Napolitano, seja bem-vindo, Marcelo. Estamos aí conversando. Fique à vontade. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, vamos Ragonha, lá. qual que é a pergunta mesmo, só para a gente Então, situar o Marcelo? sobre para que ele te chamou assim? Você tinha um objetivo já de, não, vou trabalhar aqui para um setor específico, ele já estava pensando em, não, para você ir para algum caminho dentro da empresa, ou já para assumir a empresa? Como que é quando ele te chamou para participar da empresa? Ragonha, até hoje meu pai tem a cabeça do processo e da produção, sabe? Ele vê a gente lá em reunião com 7 pessoas lá, ele fala, cara, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos descer lá no chão de fábrica, vamos produzir. Né? Então, ele sempre quis que eu entrasse dentro da produção, que eu fosse além ali dentro da produção. E, cara, eu não sei por quê, sabe? O destino, o conhecimento foi me levando mais para a gestão da empresa, é o meu perfil, né? Eu gosto de olhar o 360. Se eu olhar só para um lado e deixar o outro lado inseguro, eu não consigo trabalhar. Então, eu fui agarrando tudo dentro da empresa, fui aprendendo tudo. E ele ficando nervoso, né? Porque ele queria que eu ficasse na produção e eu não fui para a produção, eu fui para outras áreas, inclusive. Tá. Então, aí já teve, aí já, quer dizer, já começou, não era uma visão dele, é que você já tinha uma visão de conhecer o todo e já foi abraçando, já foi puxando. Não era a visão do meu pai. A visão do meu pai sempre foi entrar dentro do processo de produção. Entendeu? Ele via o pessoal, a gente ia em empresas, né? Eu lembro muito bem quando a gente foi na Edplast, Mate, a primeira vez lá, né, nos nossos amigos lá de São Carlos. Aí ele elogiou, né? Tem o Diego, dono da Edplast, né? Que assumiu hoje a empresa, amigão meu também. Falava, caramba, olha o tanto que esse cara manja das injetoras, manja disso, manja daquilo. E eu já estava com uma visão já 360 da empresa. Eu não tinha nada organizado, nada de processo, mas eu já via todos os setores. Eu falava, pai, mas se eu ficar só dentro da produção, eu vou ter que contratar um Rafael para colocar lá para ver todas as outras coisas. Ué, aí é mais fácil contratar um cara que vê só a produção, e eu vejo todos eles juntos. Né? Eu falava desse jeito naquele momento. Né? Não tinha organograma, não tinha nada. É impressionante, Rafael, se você puder ficar mais no centro, quando a tela divide, você não está aparecendo, quando você está um pouquinho no canto, eu, por exemplo, estou no celular, você está ficando só o resto. Não, ao contrário. Ao contrário. Eu acho que a minha tela está um pouco. Aqui, assim? Mais, pode ir, mais um pouco, mais. Aí, é porque para quem está vendo só uma grade, você não aparece, agora eu estou te vendo inteiro. Tá? Agora você está no meio. Entendi. Tá certo o vídeo para todo mundo aí? Tá ok? Tá ok? Beleza. Eu que estou no computador, você está no canto, mas tá ótimo. Para mim você tá mutado, então... Você tá mutado, João. Mas... Aí, tá. Aí, voltou eu? Voltou, João. Libera eu aí, ô Ragonha. Não, tá liberado. Nós estamos vendo. Tá ouvindo? Tá ok. Rafael, você falando assim, eu fico imaginando a cabeça do teu pai, mais ou menos assim, né? Pô, eu ralei tanto no chão de fábrica, agora chega aqui meu filho já quer sentar na mesa da diretoria, vai lá pro chão ralar, né? Dobrar chapa, machucar a mão, entendeu? Então, pega umas carpinhas. Assim, Ragonha, uma coisa muito importante, eu passei o carro na frente dos bois. Quando eu entrei dentro da empresa, esses dias meu pai pegou um vídeo, João, de que eles estavam lá naquela empresinha, lá dentro da produção, minha mãe dentro da produção, um vídeo animal. Aí, eu acho que eu te mostrei, né, Mate, esse vídeo, né? Que mostra a minha mãe, meu tio ali, e todo mundo assim, Ragonha, dentro da produção, com roupa normal, sabe? Trabalhando, fazendo as coisas que dava para fazer.
E aí tinha um esmeril, passou o esmeril atrás, assim, um esmeril vermelho, que inclusive a gente tem esse esmeril até hoje, tá? Quando eu fui entrar dentro da empresa, meu pai falou assim, ó, você vai pegar essa vassoura e essa pazinha, você vai ficar aqui e todas as vezes que cair raspa de aço aqui, você vai limpar. Eu falei, caramba, velho. Puta, Cara, esperei tô para vendo meu trabalhar para pai. vir limpar esmeril, mano. Meu Deus, isso aqui vai me deixar louco. Nossa, contrata um faxineiro, né? Putz, grila. Nossa. Eu tô vendo É meu isso pai, cara. aí. Meu pai também é a mesma coisa, cara. Mas, ó, me fala uma coisa. O antes e o depois. Falando do assunto principal nosso, que é a questão de saída operacional. O cenário A, como que era o tanto que você ficava no operacional, e depois cenário B, como é hoje, e depois a gente fala como foi de A para B, entendeu? Essa é a base. Tudo Depois bem, cada um vai completa com as perguntas. Esse é o assunto top de hoje, né? Então, como tudo era A, como ficou bem. B e como foi a transformação aí? Então, Argonha, no cenário A, a gente vê uma empresa mãe, né? Uma empresa mãe, é mãe do colaborador ali, ajuda em tudo, faz muito mais do que apenas um CNPJ, hoje, na minha visão, teria que fazer. Porque é insustentável, né? É insustentável a empresa ser mãe de todos os colaboradores e particularizar o atendimento com os colaboradores, né? Eu acho isso é insustentável. Então, o meu pai estava dentro da operação de tudo. Ele estava dentro do olho das vendas, ele estava dentro do olho da produção, do saque, da expedição, de tudo. Então, qualquer reunião, qualquer compra de insumos, ele estava junto. Vamos lembrar que ele já estava junto nisso há 20 anos. Tá? Ele já estava dentro dessa operação há 20 anos. Então, Ragonha foi criando uma fadiga, sabe? Quando eu entrei dentro da empresa, minha mãe ficava com uma pilha assim de boleto, né? Muito boleto. Não dava para ver ela na mesa dela. Ficava todos os boletos assim. Eu falava, aí a JBS sempre foi cliente nosso. Aí eu sempre falei assim, cara, se nós aqui pequenininho temos tudo isso de boleto, o que a JBS tem de boleto? Ela deve ter um castelo de boleto, sabe? Eu pensava dessa maneira. E aí eu falei, mãe, a hora que eu entrar, eu vou tirar essa parada de boleto da tua mão. E cara, eu não largo o negócio até eu ver que foi para frente, entendeu? Eu não consigo fazer pela metade o negócio. Então eu entrei, eu tirei os boletos da mão dela. Primeiro eu comecei a fazer, né, Ragonha? Eu fiz o processo, mapeei o processo aqui dentro da cabeça e comecei a executar o processo. Aí eu liguei no banco, falei, cara, não tem como fazer isso aqui mais organizado, mais rápido? Aí ele me explicou de sistema. Né? Sobe o boleto à tarde, amanhã você baixa aqui o retorno dos boletos e tal. Aí a gente começou a fazer isso. Com isso eu já negociei os boletos e a gente teve anualmente uma economia de 8 mil reais, sabe? Tipo assim, mês que eu tinha entrado lá, a gente já fez isso. Por quê? Repaginar, né, Ragonha? Meus pais sempre tiveram uma visão de executar aquilo que a gente executava lá em General Salgado, executar hoje que já tem tecnologia, já tem internet, já tem computador, né? A empresa começou, não tinha internet, não tinha GPS, né? Inclusive, meu pai foi o primeiro a ter o StarTAC lá, o seu tijolão lá, grandão, e só que não estava se apoiando em tecnologia. Né? E eu entrei com a visão da tecnologia, entrando com o site, né? O Mate foi ajudar a gente nessa questão de site também. Mas, assim, toda a operação caía no dono. Totalmente centralizado. Totalmente. Dá um exemplo. Dá um exemplo do que era. Dá um exemplo. Acabou o papel higiênico do banheiro. Entendeu? Nossa. Acabou o papel higiênico do banheiro. Cara, isso daí eu falo pro Mate, dá um tapa na minha cara, mas não me pergunta coisa simples, cara, porque é muito complicado. Você tá tratando assim, pô, eu tô tratando expansão norte, nordeste, centro-oeste, o cara vem em mim e fala assim, ô Rafa, como é que abre o Excel aqui nesse computador? Procura no Google, cara. Vê, vai dar teus pulos, entendeu? Eu não trato assim, né, Ragonha, obviamente, mas a minha vontade né? A minha vontade mas eu sei que não é assim, as pessoas não têm as mesmas experiências de vida, né? Mas era centralizado. E o que gerou nos meus pais, né? Uma síndrome de burnout,
né? Por 5 anos, eu acho que o João Elisa ainda pegou essa parte. Meu pai ficou muito afastado da empresa, começou a ir pescar bastante com o pai dele e tal, curtir bastante. Ele se desligou mesmo da empresa. E aí a minha mãe ficou na gestão da empresa como um todo, e eu entrando, ajudando ela também. Mas por muito tempo meu pai fadigou, né? Porque, Ragonha, você imagina a seguinte maneira, meu pai começou totalmente precário, sem dinheiro, sem nada. E imagina o cara chegar nele e falar assim, cara, tô sem dinheiro pro gás, né? Aí tinha gente que realmente estava sem dinheiro pro gás e tinha gente que era malandro. E chegou no momento que ele não sabia mais quem é o malandro e quem que é o cara do gás realmente. Então isso machucou muito ele, falar o não machucou muito ele, né? Meus pais, eles tinham uma visão muito emocional e eu tenho a visão muito racional de uma empresa, de qualquer coisa, inclusive eu tenho uma visão muito racional. Aham, A aham. E gente hoje no percebe, lado... né? A Oi? gente percebe que a maior dificuldade hoje é exatamente isso, essa transição de uma empresa familiar, essa empresa mãezona, que todos os funcionários são conhecidos e todo mundo conhece o dono, e qualquer um entra na sala do dono na hora que quiser, porque é uma empresa pequena, não tem formalidade, né? O dono está lá no chão da fábrica, o dono está assinando contrato, o dono está viajando para entregar, e quando ela vai para uma transição de empresa média para grande, e quebrar, cortar esse cordão umbilical é o maior desafio mesmo de separar essa mentalidade, né? Mesmo porque existe um apego emocional, existe uma certa coisa. E eu fico muito feliz de saber que a Canobis conseguiu passar por essa transição, né? E o Rafael está aí, né? Com essa nova visão já, uma visão de empresa grande, profissionalismo. Isso é muito legal, isso é muito E bacana como essa que é que história. sai disso, que quebra esse vínculo aí? Porque é um calcanhar para muita gente aí, né? Eu tô já pensando em alguns nomes aí. Mas, claro, como é que você foi fazendo isso? Porque, assim, e dentro da pergunta, quem era ligado a você até então, né, que trazia o problema do papel higiênico, e hoje quem é ligado a você, entendeu? Como que é o antes e o depois, né? Assim, claro que todos podem falar com você, mas a princípio você, tipo, ó, esse problema é com fulano, eu imagino que teve essa hora que você falou, não, isso aqui não é mais comigo, isso aqui é com Beltrano, isso aqui é com Ciclano, enfim, vai saindo para sair do operacional, vai para o estratégico. Então, como cortar o umbigo e quem que é que está ainda ligado sem ser como mãe aí, né? É Vocês. um, eu acho que tudo, Ragonha, você falando, fui construindo um pouquinho aqui um tijolinho na minha cabeça, mas eu acho que tudo é baseado na cultura da empresa, né? E, assim, na verdade, não tem como ser baseado em outra coisa a não ser na cultura da empresa. Se a gente tiver uma empresa educada, os donos educados, nós teremos colaboradores educados, uma equipe mais educada. Não significa que todos são, mas significa que a grande maioria entende que isso é o correto. Então, assim, ontem eu estava numa discussão com a Suzana, minha namorada, ela falou assim, Rafa, se eu fico lá dentro, ela tem um mercado, né? Se eu fico no mercado, todo mundo pergunta do aumento, pergunta de alguma coisa para mim e tudo mais, e, pô, eu me vi nesse momento, sabe? Eu lembrei disso, eu lembrei a hora que ela falou isso. O que a gente começou a fazer? Um exercício. Ah, tá, ó, você quer conversar sobre o seu salário? Tá bom, tem que conversar, por exemplo, com o Carlão, que era o Carlão que entrou com a gente, ajudando a gente lá dentro da empresa, o irmão Carlão. E, ó, mas agora tá todo mundo saindo no ambiente de trabalho e indo lá falar com o Carlão. Ó, pessoal, só conversa com o Carlão das 11h20 às 11h40, tá? É o horário dele de atendimento. Então, eu fui definindo de passo a passo com quem que falava, cada processo. E automaticamente também mapeando isso e criando uma instrução de trabalho, né? Aí hoje, quando entra lá, por exemplo, assim, o cara da faxina da empresa. O cara da faxina da empresa, ele tem certinho o que ele tem que fazer, cronograma, fluxograma, documento, com quem que ele fala para pegar papel higiênico. Essas coisas foram mapeadas e organizadas, né? Porque o meu pai sempre teve o sentimento de tipo assim, pô, o cara não sabe onde compra papel higiênico, o cara vai lá e compra, né? Por quê? Meu pai sempre foi da ação, da execução, né? Mas a gente tem que saber respeitar também as pessoas que não são assim, elas também são importantes, né? Mas quando ela trabalha em segurança, quando você entrega tudo para ela assim certinho para ela trabalhar. E tem os executores, que é o cara que vai para frente, o empreendedor mesmo, que às vezes você percebe que o cara vai trabalhar um pouco na tua empresa, não vai ficar lá, porque ele é um canhãozão, ele precisa de uma estrada mais larga para trilhar, né? Mas tem Uhum. pessoas que vão ficar mais com você ali, elas preferem isso, né?
e a gente foi descentralizando, mapeando cada um dos processos, indicando cada um desses processos para uma função, e essa função obedecendo hierarquicamente um organograma, né? Então aí foi criando, mas Ragonha, para isso fidelizar é apenas trocando cultura. E como que a gente troca cultura? Reeducando ou trocando pessoas, tá? Esse é o fator. Para mim, eu não acredito em apenas trocar pessoas. Você me conhece. Eu sempre falei que trocar pessoas significa que eu sou um mau gestor. Mas tem alguns casos, alguns pontos que a gente tem que ponderar melhor. Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não quer estar no teu barco. E ela tem que ficar. A gente tem que dar a oportunidade de quem quer estar junto com a gente também, tá? E teve quantas baixas nesse trâmite aí de quantas pessoas tinha, quantas saíram aí? Porque é normal, cara. Também acho. Eu já fui contratado às vezes para ajudar a fazer mudanças e aí chega no lugar, cara, eu brincava, quando eu entro, sempre tem algum que sai. Porque a pessoa não quer mudar e o dono quer, né? O dono fala, não, eu quero mexer no processo. E a pessoa não quer e tem que trocar, porque vai fazer o quê? Exato. É a resistência, né? Existe muita resistência, né? Sim. Muita resistência. O ser humano, né, João, ele está educado a economizar energia e entrar no cômodo, né? A gente é educado, é o nosso instinto, não é educação, é o nosso instinto desde os primórdios é economizar energia e atacar o máximo e mais rápido possível quando for necessário, né? Mas as pessoas, hoje eu tenho um time que realmente eles saem da cadeira, eles vão além, eles têm um compromisso com a empresa, eles têm uma autorresponsabilidade, né? Foi criado isso. Mas, Ragonha, você fez uma pergunta aí. Quantas pessoas você acha que teve que desligar nesse processo aí, por causa dessa mudança? Olha, Ragonha, eu acho que 90%. Não foi desligar, tá? Foi alterar pessoas, foi ter que incluir novas pessoas e outras foram sair. Não foi simplesmente mandar embora e acontecer tudo isso, né? Quando a gente começou a alterar partes comerciais, teve gente que não aceitou e saiu da empresa, né? O barco já não servia mais para a pessoa e ela foi para outro barco. Totalmente aceitável, deixaram legados dentro da empresa. Sim. Né? Desligar, mas, vamos falar como saiu aí, vai. E aí, 90, você acha que uns 90 trocou bastante, então? O meu cunhado que saiu há 2 anos dentro da empresa, esses dias ele foi lá e não reconheceu ninguém. Ele não reconheceu ninguém. Mas, assim, não foi isso que aconteceu do nada, tá? Isso não aconteceu do nada. Isso é uma necessidade da empresa. Eu entendo, A partir da pandemia, Ragonha, eu comecei a sentir que a maior pressão que a gente tem é a empresa por si só. Não é pai, não é mãe, não é funcionário, não é nada. A empresa como um todo, ela empurra você não consegue segurar essa avalanche de informação. E assim, chegou momentos que eu fui desligar de uma empresa e de outra, cara, eu não tinha momento para conversar com ele, para explicar que eu ia alterar. Eu já estava entrando em outra empresa e coisa rápida, tem que fazer coisa rápida, sabe? E foi trocas necessárias, mas não radicais, tá? Não foi nada radical, mas foram trocas necessárias. E teve colaborador que foi remanejado. Nós tínhamos colaboradores que era gerente de produção e entrou em gerente de manutenção da fábrica. Então, quem fala de manutenção da fábrica é esse cara. Ele continua sendo importante, mas importante aonde ele atinge realmente a importância que ele tem conhecimento, né? Que ele tem ali, ele consegue se desdobrar. Às vezes estava mal posicionado. Então, entrou novo gerente de vendas, entrou novo gerente de produção. Eu mesmo fiz a demissão do cara do saque da empresa. Eu entrei dentro do saque da empresa, construí todos os processos e procedimentos do setor. Treinei nesses 4 anos mais de 5 pessoas para estarem nesse setor também, assim como treinei pessoas para estarem no marketing para me desligar um pouco mais. Então, de pouco em pouco, essa alteração ela foi acontecendo e ela acontece naturalmente até hoje. Aí, quando a gente olha para trás, você fala, puta, 90% alterou, mas eu não foquei em 90%, é que aconteceu, foi dessa maneira. Um dado aí que eu acho interessante sobre isso, eu falei com o Rafael uma vez, a gente foi até almoçar junto, nesse bate-papo igual que a gente gosta, assim, o outro Rafael da Golden System.
Eu acho que é Golden System, se não me engano. O Visual System, eu confundo. Eu acho que é da Visual. E aí, ele participava, o Eduardo participou da mentoria lá com a gente, do Raul, sabe, lá no Segente. Tinha o Eduardo, que era acho que é Visual System. Ele falou, estou entrando agora, então fui contratado para fazer o setor de comercial e tal. E aí ele falou, eu fui almoçar com o diretor dele, né? E aí a gente tava conversando e falou, então, eu contratei esse gerente aí. E aí a gente tava falando dessa dificuldade de mudança. E aí ele falou o seguinte para mim, falou, cara, o Eduardo tá insistindo lá, mas tipo assim, de 10 já trocaram 9, eu tô falando para trocar o último, ele tá testando, ele tá treinando, o cara ainda tá tentando, mas também acho que ele vai trocar. Ele falou, não tem jeito, quando a gente vai fazer mudança, tem que trocar quase todo mundo, assim, para ele é todo mundo, entendeu? E eu falei, putz, é verdade, eu lembrei desse negócio, de onde que eu entro, geralmente algumas pessoas saem, né? Porque as pessoas são muito resistentes, cara. E então, assim, e aí eu tô pensando nos outros diretores aqui, né? O João, o Marcelo, que eu já conheço um pouquinho. Se eu quiser crescer, às vezes a gente fica pegado às pessoas porque acha que, será que eu vou conseguir alguém que sabe que o cara sabe? Também tem isso, né? Sabe, mas esse cara já conhece tanto, ele domina, ele já tá aqui faz tanto tempo, ele que sabe onde fica o papel higiênico, não vai precisar trocar. Né? E aí você acha que não dá para trocar o cara também, né? Você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? E aí trava a empresa. Aí que a gente encontra bastante o Mate. Aí o Mate tá com a cabecinha aqui assim. Mas isso é uma coisa normal da empresa, né? A empresa cresce dessa maneira mesmo. Ela cresce centralizando alguns poderes, né? Com algumas pessoas. E só que é aí que está a maravilha da organização de processos. Né? Aí que está o negócio. Quando chega um colaborador hoje na Canvas, a gente entrega uma caixinha com ele, com tudo o que ele vai ter que trabalhar, onde ele vai focar, o cronograma de treinamento dele, o cronograma de integração e start dele dentro da empresa. Né? O grande problema, Ragonha, que eu vejo em alteração de pessoas, e principalmente pessoas que vieram junto na construção da empresa, é a cultura. Tá? Eu não entrei lá para alterar a cultura da empresa. Ontem mesmo eu tive uma reunião com uma moça de treinamento de liderança e eu falei, eu não quero alterar a cultura da empresa, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu já acho que a cultura da empresa está sensacional. O que eu quero é lapidar os meus líderes, porque conforme a gente faz essas alterações, Ragon, igual na equipe comercial, eu troquei 8, tinha 3 pessoas, e a gente tem 8 novas agora e um supervisor novo também. Então, tipo assim, cultura do zero, não tem mais coisa para trás. Não dá para olhar para trás, não tem retrovisor nessa parte. Então, qual que era o meu medo? Perder a cultura. O próprio setor estabelecer, o próprio supervisor, gerente da área, estabelecer a cultura dele e não ser mais a cultura da Canvas em si. Não é cultura de Rafael, é cultura Canvas. É o jeito que os donos pensaram em fundar essa empresa e foi perpetuando aquele jeitinho de família dentro da empresa, só que hoje a gente está com uma gestão corporativa, mas com o jeitinho de uma família o que está ali dentro, que ouve o colaborador, e eu passo todos os dias dentro da produção, converso com todo mundo. O Mate sabe muito bem, eu conheço o nome e sobrenome de cada um dos colaboradores que eu trabalho, ele também sabe. Então, assim, isso eu não quero alterar a cultura, eu quero lapidar os processos que a gente estava trabalhando. E a gente vem tendo sucesso nisso como? Tá? O lado B, vamos puxar para o lado B lá que você tinha me pedido. Eu fiz uma escadinha aqui, mais ou menos assim, contratar boas pessoas, né? Se a gente está com um problema nesse cara aqui, o Joãozinho, a gente está com problema no Joãozinho, faz um selecionamento e recruta corretamente a pessoa que vai entrar no lugar do Joãozinho, sabe? Faz a melhor demissão possível para o Joãozinho, colha informações do Joãozinho que vai sair também para a melhoria da tua empresa. Né? A hora que o Joãozinho entrar lá, realize uma boa integração, né, fazendo que a pessoa se sinta melhor no novo ambiente que ela vai passar todo o dia dela ali. Né? Realiza treinamento sobre empresa. Né? Hoje a gente tem 5 dias, a primeira semana da pessoa, Ragonha, ela só fica em treinamento mesmo, cara. E para você ter uma noção, eu sempre achei isso ridículo. Integração, né, Rafael? E isso é integração, João. É isso aí. Eu sempre achei isso ridículo, porque eu falava, caramba, eu estou contratando o cara, vou ficar 1/4 do mês dele, eu vou ficar, tipo, perdendo tempo com o treinamento. Cara, isso é tão rico. A hora que o cara chega no segundo dia e tem lá, das 9 às 11 horas, você tem que
ir lá na sala tal, conversar com Rafael, Cineilo e Adriana, que são os fundadores e o diretor da empresa, que você vai conhecer a história da empresa. Aí meu pai começa brincando lá do fundo da onde ele veio. Então, o cara... Hoje, Ragon, eu não contrato pessoas, eu vendo a vaga da empresa. A gente é uma empresa que paga certinho, que tem a mega educação. O João Elias conhece a nossa essência da família, o Mate também conhece a essência da família, extremamente educado. A gente, eu ajudo o colaborador aqui, a gente vai na casa do colaborador, a gente conversa com a família do cara, a gente faz de tudo que é possível e necessário para resgatar a pessoa. Então, eu vou simplesmente abrir uma vaga de emprego? Eu tenho orgulho da vaga de emprego que eu abro, entendeu? Então, eu levo isso muito a sério quando alguém entra dentro da empresa, tá? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, da empresa CIS, né? O CEO da empresa, fundador, ele falou assim, Rafa, hoje a única coisa de processo que passa por mim, que se a gente for contratar uma faxineira, ela fala comigo. A empresa hoje deles vale 2 bilhões, né? O cara, para contratar uma faxineira, passa por ele. Então, olha que sério que ele leva a questão de contratação dentro da empresa dele. E foi um ótimo exemplo para mim, né? Então, sensacional. Interessante, Rafael. Me permite aí, Ragonha, só um parênteses. Vai lá. Você comentou que no início teu pai sofria porque todos os funcionários lidavam com ele com picuinhas, vamos chamar assim. E hoje você traz essa cultura ou essa característica de valorizar a presença do dono no momento da contratação. Só que eu imagino que isso não tem a ver que o dono está cuidando de picuinhas da empresa. Quer dizer, o funcionário tem acesso, quem é o dono, quem é o fundador, até para ter essa questão do respeito, né? De ser uma coisa fria, mais um funcionário, mais uma estatística, mas também existe as barreiras de limitação. Olha, esse assunto, você não vai entrar na minha sala de qualquer maneira. Tem o diretor A, diretor B, diretor C, é isso? É isso, exatamente isso. Aí, João, a gente, quando tem nessa caixinha que eu falei, que o colaborador chega, tem os EPIs dele, tem a instrução de trabalho ali, o bem-vindo Canvas, né? Explica um pouquinho, bem rápido sobre a história, coisa simples, João. Parece que é uma caixinha tal. Cara, uma caixinha de papelão com o nosso logo em cima só, tá? Depois eu posso mandar uma foto se vocês quiserem, e o que eu coloco dentro. Mas mudou a visão do colaborador que entra dentro da empresa, João. Mudou, sabe? E realmente eu converso com o pessoal o dia inteiro e ninguém me pede nada da empresa, sabe? Me pede reconhecimento, me pede uma ideia, quer mostrar o que foi feito, mas ninguém chega em mim falando do papel higiênico. Por quê? Hoje a gente tem boas pessoas, né? O cara chega, vê o organograma da empresa, fala, putz, até eu falar com o Rafael em cima, eu ponto lá em cima, né? Então, eu tenho que conversar com o Giva aqui, que é o gerente da produção, eu tenho que conversar com o Vinícius, que é o supervisor da empresa, eu tenho que conversar com o Marcos, que é da qualidade da empresa. Esses caras vão me ajudar muito mais do que o Rafael. Eu costumo dizer para eles o seguinte, falar, gente, essa parte aqui eu nem entendo mais, eu nem tenho mais conhecimento. Eu vejo o resultado só, se der prejuízo eu sei o que tem que fazer, mas eu não sei realmente. Ontem eu estava indo lá, o pessoal mostrou, eu estava vendo o computador do cara do saque, assim, ele fazendo um negócio. Eu falei, olha que legal, cara, isso daqui, como é que faz isso? Aí ele falou, Rafael, o procedimento que eu li tá o teu nome. Eu falei, puta merda, eu nem lembrava mais que dava para fazer as coisas que ele estava fazendo. Então ele não pergunta mais para mim, ele vai direto no cara da qualidade. Mas assim, teve que trocar pessoas e teve que instruir muito bem as novas pessoas que entraram e perpetuar essa cultura, entendeu? Contratar bem, treinar bem e perpetuar a cultura junto também. E aí, de pouquinho em pouquinho, fomos descentralizando os poderes dentro da empresa. Sabe? Ô, Rafael, eu tenho algumas perguntas que são cruciais aqui, cara, a respeito desse negócio. Tem umas 3 aqui. Primeiro, uma coisa que dói no bolso e que eu imagino que todo empresário fica pensando assim, o cara, para fazer tudo isso, tipo, a estrutura inchou. Ele teve que gastar, ele teve que inchar, que ele imagina, eu imagino, aí depois vocês podem completar com as suas perguntas. Mas, tipo assim, tem que contratar gerente, tem que contratar pessoas. Para eu sair do operacional, eu tenho que colocar gente no gerenciar. Assim, o operacional, claro, que não é ir na fábrica produzir, né? Mas o operacional administrativo, geralmente. Eu tenho que
contratar mais gente para fazer o que eu estava fazendo e ainda contratar um gerente para não ter que ficar entrando em todos os setores. Então, isso deve ser um fantasma que passa na cabeça de quem fala assim, eu vou ter que gastar. E eu acho que tem que gastar um pouco. Mas como é que é isso? Quanto que aumentou, então? Tipo, antes tinha 2 gerentes, hoje nós temos 4 gerentes, coordenadores, para poder montar um organograma que as coisas funcionem sem você. Então, assim, quantas pessoas e qual o custo dessa brincadeira, assim, se não precisa ter o valor, mas nós contratamos, então gastamos para contratar, gastamos uma consultoria para fazer o processo, enfim, qual que é o custo e a diferença de estrutura em quantidade de pessoas para isso? Ragonha, a gente fala muito em custo, né, e às vezes esquece do investimento, né? Por exemplo, a gente começou com essa padronização desde a implantação de um software, desde um ERP, entendeu? Pô, se eu vejo que o colaborador não consegue nem mexer no ERP, ou ele não tem a cultura nem da organização que eu preciso ali, ele não vai fazer parte do barco. Se ele realmente não mudar a postura, ele não vai fazer parte do nosso navio aqui. Então, começou lá, e a empresa te cobra demais, Ragonha, não é eu, não é ninguém, cara, a empresa, ela pressiona você que tem que fazer isso daqui, não dá para ser diferente. Eu comecei, por exemplo, a primeira grande consultoria, eu demorei 7 anos de reunião para aprovar a primeira grande consultoria da empresa, foi a maior até hoje, e foi a que mais trouxe resultado até hoje também, que foi com a Performa Mais, né, o Alexandre Amber, a gente estava junto, tudo mais. Alexandre, sensacional, não tenho o que falar. A gente saiu de 18 produtos produzidos por dia com 8 pessoas para agora a gente atingiu o up, né? Atingiu o máximo do máximo. Ficamos 1 ano trabalhando dessa maneira. Hoje a gente faz 62 produtos com 3 pessoas. Nossa. A gente fazia 16 com 8, a gente faz 62 com 3 hoje. Tá? E se eu quiser, eu monto uma célula de produção igualzinha a essa do lado e a gente vai fabricar, 128, 124, né, ali. Então, com um ticket médio de R$3.000, né? Então, faz vezes 3 aí diário, quanto que não dá isso daí? Então, é isso que eu fui focando e aí eu entendia muito sobre a produção da empresa e zero sobre técnica de produção. Zero. E os caras falavam as coisas para mim, Kanban, um monte de coisa. Eu falei, caramba, esse cara é louco, como que vai mudar tudo isso? E aí a gente começou a mapear o processo. E aí, Ragonha, a hora que eu comecei a ver dados, cara, a hora que eu vi que a gente começa uma produção lá naquele lado e a hora que ele passa aqui, tá o tempo certinho, nivelado, tudo ok, tudo saindo, cara, aí eu vi a mágica da engenharia de produção. Aí eu comecei a acreditar que o negócio dá para ir muito além, né? E por exemplo, antes da gente fidelizar o processo, era 3 pessoas fabricando 42. A gente está com 3 pessoas fazendo 62, né? Então, estabilizou o processo agora. E tá na parte de gestão? Mudança. E na parte de gestão, de estrutura, pessoas? Na parte de gestão, cara, eu tive que trabalhar demais, porque teve que colocar pessoas, mandar pessoas embora, eu entrar dentro da operação, aí foco 50% do meu tempo num setor só e o outro 50% do tempo na empresa inteira. Então, eu inflei a empresa, por exemplo, no comercial. A gente saiu de 3 vendedores para 10. Nem espaço físico, nem cadeira, nem telefone não tinha para todo mundo. E depois eu fui filtrando. Quem não está na cultura, quem não está acompanhando. E hoje nós temos 8. Sensacionais. O clima hoje do comercial da empresa é absurdo. Os caras trabalham com uma alegria que, sei lá, não dá para falar aqui para vocês. E eu fui inflando mesmo e trocando pessoas. O cara não quer trabalhar, não quer fazer acontecer, eu tenho que trocar, cara. Eu tenho um sonho, eu tenho que seguir esse sonho. Te respeito, você não quer, mas eu tenho que continuar aqui porque eu tenho um objetivo. E a gestão, gerentes, coordenadores, onde que aumentou, quantos que aumentaram? Gerente hoje de tipo assim, como que eu vou te falar, que tenha perfil e também seja graduado para isso, a gente tem 3, tá? Mas eu tenho 11 líderes meus. Eu tenho uma equipe de 11 liderados, né? Então, eu tive que ir inflando, Ragonha. Tive que colocar pessoas, ver como que ela reage dentro da empresa, do lado daquela que não estava dando tão certo, colocando essa outra pessoa que não dava tão certo em outro setor, ou retirando da empresa, mas entrou
cerca de 6 pessoas a nível de gestão entrou junto comigo. Mas essas pessoas não era nível de gestão que eu pretendia chegar. Como que a gente chegou? Reunião diário, semanal, quinzenal, mensal e trimestral. Foi assim que eu fui alinhando aonde que o leme desse barco aqui, aonde a gente estava com o mastro do navio, entendeu? E aí a gente foi gatinhando para chegar nessa cultura que hoje eu estou colhendo frutos, mas a gente está 75% ainda do que eu espero chegar, tá? Hoje, e quais setores você entra? Como que é o organograma? Assim, quando você falou que saiu do operacional, onde você ficou? Que você falou que tem alguns setores que você quer ficar, lembro disso. Então, quais setores você ficou e onde você não tem mais, assim, claro, você como diretor tem ligação com todos, mas é aquele negócio, tem responsáveis, quem que são os responsáveis dos outros setores, né? Onde você entra como responsável e onde outros entram? Hoje eu entro como responsável direto apenas do saque. Eu não faço feedback de equipe de vendas, eu não faço feedback de equipe de produção, eu faço feedback dos meus 11 liderados e 2 pessoas operacionais do saque. Porque eu acho o saque tem que ficar na minha visão ali, porque eu gosto muito de um atendimento sensacional. Eu não gosto de... É o termômetro, João, é o termômetro. O cara conversa com o cliente do jeito que ele conversa com a mulher dele, o amigo dele no WhatsApp. Eu não acho isso certo. Eu monitoro todas as conversas, eu monitoro PABX, eu monitoro tudo, e-mail, eu monitoro ticket, eu monitoro todas as mensagens que foi trocada num atendimento lá na Bahia, lá em qualquer lugar, porque eu quero que os meus clientes sejam bem atendidos. O pós-venda, para mim, é muito importante. E da onde que eu tiro isso? Desse cara aqui, ó, desse iPhone aqui. A gente só compra da Apple mesmo, de verdade, cara, porque quando dá BO, eu vou lá, mando na Apple e o negócio volta para mim 100%. E ele não trava, ele não desliga uma reunião minha, ele não me deixa na mão, a bateria tá boa. Então, assim, eu falei, poxa, eu vou trazer isso daqui para dentro do nosso e-commerce, dentro da nossa operação. E aí eu comecei pelo e-commerce. Eu colocava a cara da Apple e a cara da Canvas e ia construindo as páginas de produto, por exemplo. O saque. Né? Eu fui várias vezes abrir chamada na Apple só por abrir para ver como que é o fluxograma de atendimento. Né? Eles nunca te barram no atendimento. Eles nunca chegam e falam, caramba, que problemão. Não, vamos solucionar. Às vezes é uma simples organização da fala. Então, eu quero que o saque esteja junto comigo sempre. E os outros setores, eles me entregam algumas informações mensais, quinzenais, sabe, Ragonha? Hoje, por exemplo, no saque. Hoje no saque, a gente vai ter uma reunião hoje de finalização do trimestre. A gente vai ter uma reunião logo após da finalização do trimestre, lapidação da nova colaboradora que vai virar supervisora do setor, que é junto com a qualidade da empresa. E mensalmente ela também entrega todos os indicadores da nossa ferramenta de atendimento de chamados. Então, é bem monitorado mesmo, tá, o negócio. E os outros setores, o que é? Gerente? Onde que é gerente? Como é que é o organograma dos outros? Tem um gerente em quais setores e não tem gerente que é ligado a qual gerente? Como é que é isso? Ok. Ragonha, aqui não vai ficar legal aqui eu apresentar, mas eu poderia mostrar o organograma. O organograma basicamente depois. Mando. Uhum. O organograma basicamente meu pai como diretor. Esse é o atual, tá? Mas eu vou fazer a alteração porque meus pais já saíram da operação. Hoje meu pai e minha mãe estão... Rafael, eles estão como conselheiro. Hoje eles estão como conselheiro, seria isso? A gente está ensaiando a reunião de conselho, João. A gente está ensaiando. A primeira vai ser agora no 4º trimestre, mas a gente já está montando as atas, está montando o estatuto dessa reunião, vai montar tudo ela para ter a primeira que não vai ser um ensaio. E depois, o ano que vem, realmente, a gente vai começar. Eu vou trazer esse amigo nosso que tem a empresa de 2 bilhões, ele vai ser um dos conselheiros da nossa empresa também, ele faz questão de ser, né, o irmão Daniel também, provavelmente. Então, algumas pessoas vão entrar ali junto no conselho da empresa. Mas ainda não temos, tá? Não temos. E aí, como que é então a estrutura? Onde tem gerente? Porque nós temos marketing, comercial, administração, produção. Então, assim, um gerente para cada grande área. Como que é isso aí?
Hoje a gente está lá, o Cineilo como diretor-geral, que é o meu pai, Adriana como diretora financeira, Rafael como diretor administrativo. Aí começa a ramificação para dentro da empresa. Aí a gente começa Vinícius Silva como supervisor comercial, Marcos França como supervisor da qualidade da empresa. É supervisor porque não tem a graduação, né, nessa área, né? Mas eles já estão trabalhando para ser graduado na área e virar um coordenador, um gestor daquela área. Depois a gente entra Givanildo, que é gestor da produção. Esse realmente é cargo de coordenação. Ele é coordenador da produção. Tem a manutenção da fábrica, né, com o João Buglione. Temos o saque da empresa, que está ligado diretamente a mim. O marketing da empresa é ligado diretamente a mim. Eu tenho um auxiliar. A manutenção é coordenador, então você está falando em pessoas como coordenador. Não, é o gerente. Quem que é gerente, quem é coordenador? Porque aí são níveis de salário diferentes, só para a gente pensar, né? Junto bem. com as pessoas que estão... Manutenção, produção e comercial são níveis de coordenação. Já. Tá? E o saque não, o marketing não. O marketing, o que eu fiz? Eu criei um squad de empresas. Eu tenho uma empresa que faz o meu tráfego pago, eu tenho uma empresa que faz o meu SEO e tráfego orgânico, eu tenho uma empresa que faz a criação de artes visuais, mas tudo isso fica ainda centralizado em mim, mas eu estou treinando o meu supervisor comercial para entrar na gestão comercial. Aí ele vai tirar essa parte de mim. E ele já está treinando um outro supervisor para entrar no lugar dele. Então tá uma escadinha puxando todo mundo assim na escadinha, tá? Depois disso a gente tem almoxarife, né? Mas não é cargo de é um encarregado. A gente tem expedição, é encarregado. Deixa eu ver mais algum. Não, acho que são só esses. Você falou aqui, ó, então, o marketing ainda está com você, mas você está colocando uma pessoa nova. O comercial já está com uma coordenação. A produção também com coordenação. A manutenção com coordenação. Ragonha, o comercial ele começa lá. 8 no operacional, um supervisor, um consultor comercial, que é o Joab Azevedo, animal, cara sensacional. Acho que o João Elias conhece o irmão Joab, né, o Elias? O comercial, acho que sim. É do comercial, né? É ele. E aí a gente também tem o IEV, né, que é aquela ferramenta que estuda o colaborador do processo e o gestor da área também. E aí, quando eles conversam, esse estudo lacra, né? Eles falam a mesma língua. Então, olha a estrutura do comercial para chegar onde a gente tá tentando atingir, entendeu? Tem que investir. Tem que investir. Muito bom. Muito legal. Gente, vocês querem fazer perguntas? Estamos terminando aí. Eu estou fazendo porque eu sou curioso. Eu estou perguntando, mas quem quiser complementar aí... A minha pergunta é assim, como a gente conhece vocês, né? Como que foi, assim, como que está sendo essa prestação de conta para os pais fundadores, né? Vamos tirar essa palavra pai, mas como os diretores fundadores, já que eles saíram do chão de fábrica, como que é essa prestação de conta? É através dessas reuniões? Legal. Como que eles entregaram a chave para você e dizendo, olha, Rafael, manda bala aí, o que você fazer tá feito? Ô, João, ótima pergunta, porque, cara, isso é uma das dores, né? Assim, sabe quando que eu fui sentir isso? Quando eu peguei e dei autoridade para alguém. Aí eu falei, caramba, como que meu pai me deu tanta autoridade? Eu nem percebi, eu queria mais, né? Eu queria mais, nem percebi e queria mais. Então, quando eu dei autoridade para alguém, aí eu vi o cara, sabe, meio ríspido com quem ele estava treinando. E, cara, eu não suporto rispidez, falta de educação, não suporto isso daí. Porque eu sei o quanto que é difícil para a pessoa que está tentando aprender vir um bruto aqui e explicar para ela, né? E aí eu comecei a ter um pouco dessa imaginação. Pô, meu pai deu muita autoridade para mim e eu não sabia nem usar essa autoridade. Hoje eu tenho noção do tanto que deve ter sido inseguro para ele fazer isso. Mas, João, pensa comigo em questões de orçamento. Ó, eu comecei com isso em janeiro desse ano, tá? Eu comecei com a consultoria financeira com a HCA do Moisés. E a gente vem fazendo isso. Então, eu não tive um plano orçamentário inicial, João, mas assim, qual que era o meu BO? Eu preciso, por exemplo, comprar um computador. Cara, tá chegando um cara aqui, a gente precisa de um computador, esse cara vai trabalhar
Aí meus pais, muito na operação, mas quanto custa esse computador? Mas para que esse computador assim? Eu não suporto isso, cara. Precisa comprar um computador i3 para o cara trabalhar, abrir o Google Chrome, o Excel, e precisa para agora, entendeu? Aí o que eu fiz? Comecei a colocar orçamento. Então, para a infraestrutura da empresa, o Rafael pode gastar 10 mil mensal. Para marketing da empresa, o Rafael pode gastar 40 mil mensal. Para fazer tal coisa, estabelece o nível. E, assim, sempre obedecendo a margem que a empresa pode dar para aquele orçamento. Porque senão não adianta colocar 100 mil de marketing por mês e no terceiro mês explodir a empresa, entendeu? Então, hoje, João, isso que eu estou te falando é muito assim, estou vivendo na prática. Porque meu pai e minha mãe, por exemplo, a gente foi dar aumento de produto, a minha mãe queria conversar para ver a nota fiscal de parafuso, para ver qual parafuso aumentou para tal. Falei, mãe, tá vendo isso daqui, ó, Lagir, EBITDA, isso daqui, é isso que você vai ver agora. Você não vai ver mais nada da empresa. Esquece. Vai cuidar da tua netinha, fique em paz, já sofreu demais, deixa o BO comigo aqui que eu gosto. Eu gosto do BO, me entrega BO que eu gosto. E aí eu tirei tudo essa questão de visão micro. Mas vai falar com o Canova lá. Meu pai, ele vê até o tanto de poliuretano que desperdiça de cada injeção Ixi, sabe? Mas eu fui conseguindo fazendo isso. Falar, eu não vou gastar mais de 5 mil aqui, eu não vou gastar mais de 10 mil aqui. Então, a gente foi lá no plano de contas da empresa, em cada centro de custo, e estabeleceu, trimestralmente só pode gastar 5 mil aqui, 2 mil aqui, 1.000 aqui. E aí a gente foi aprimorando essa visão mais macro dos meus pais, porque eles sabem que eu não vou ultrapassar aquilo, e eu tenho muita responsabilidade mesmo, eu não ultrapasso. Mas, semana passada, eu estava discutindo implantação de um novo software, a Sankhya, e a gente estava girando num orçamento de 200 mil, 300 mil reais. Aí eu não tomo decisão sozinho, né, João? Assim, eu fiquei 3 anos implorando para os meus pais saírem da empresa. Eu acho que o Mate sabe dessa história. No dia que eles não foram na empresa e falaram assim, cara, toma conta aí, se vira, realmente falaram isso daí, na parte da manhã, antes do almoço, eu já tinha me arrependido. Só para você ter uma ideia. Eu fiquei 3 anos tentando executar uma parada. Na parte do almoço, antes do almoço, na parte da manhã, eu já tinha me arrependido. Então, o que eu faço? Hoje eu só não liguei para minha mãe, porque eu limpei o xixi do meu cachorro antes de eu entrar aqui com vocês. Senão eu já teria tido uma reunião com a minha mãe, uma conversa, um bate-papo, uma orientação dela. Então, eu estou o tempo inteiro conversando com eles. Mas eles não estão mais na operação. E, por exemplo, vou abrir aqui meu WhatsApp. Não tem. Tem um colaborador só fazendo uma pergunta para mim e o resto é tudo projeto novo meu. Não tem ninguém perguntando nada para mim, não tem ninguém, não uma chamada que passou, não tem nada. Isso me dá o quê? Tranquilidade. Isso me dá tranquilidade para eu ir para outros setores, para eu ir para outras áreas que eu não tenho conhecimento. Esses dias eu entrei numa área de logística que eu fiquei de cara, eu falei assim, cara, eu vou montar uma transportadora, porque esse povo é muito ruim de serviço, cara, muito ruim. Meu Deus do céu, como pode? O cara trabalha com faturamento de 10 milhões controlado por Excel. Eu falei, cara, me integra uma API aqui, vamos colocar uma informação para avisar o cliente quando o produto chega lá no CD, quando chega lá em São Paulo. O que, João? Um rastreamento, né? Um rastreamento, um monitoramento, cara, não tem nada. Eu pergunto pro Mate, esses dias mesmo eu falei, Mate, tô pensando em montar uma transportadora. Nem se for com um caminhãozinho, depois eu vou para 2, depois eu vou para 3. Mas aí eu falei, cara, cala a boca, vai, volta atrás. É tão grande, é uma máfia, velho, é uma máfia. Mas você vê que tem muita gente que não tá fazendo nem o mínimo, né? Nem o mínimo. O cara tá mirando no mínimo para entregar negativo. Eu tô mirando no perfeito para tentar atingir o mediano, entendeu? Então, assim, é uma escala... Eu acho que, assim, Ragonha, a gente vai ter muitos problemas, já estamos tendo, e essa é uma realidade com que todo mundo, quando eu converso, a gente chega nesse ponto que é mão de obra, tanto do operacional, tanto do nível de liderança. As pessoas estão tendo uma visão muito medíocre das coisas, cara, muito mediano. As pessoas não querem mais fazer nada, quer trabalhar home office e ganhar mais do que o dono da empresa
e tudo mais. Cara, não é a realidade, velho. Não, eu não sou o Elon Musk de falar que não dá para trabalhar home office, dá sim, mas com uma empresa com uma maturidade para trabalhar dessa maneira. Mas assim, a gente vai ter muito problema a partir de agora com mão de obra. Vamos lembrar aí, ó, as crianças, os jovens perderam 2, 3 anos de ensino agora aqui. Isso vai pegar muito pesado daqui 10 anos, muito pesado. Essas pessoas não estarão prontas para entrar no mercado de trabalho. E como que eu vou contratar? A BRF, ela já tem uma universidade dentro dela para treinar as pessoas até gramática, porque o Estado não faz o papel dele, entendeu? Não faz. Entrega uma pessoa crua para a gente. E quem que sofre com isso? Primeiro de tudo, a pessoa. A pessoa não consegue trabalho, a pessoa não consegue nada. Aí, quando entra num trabalho, muitas vezes a empresa está a 190 por hora, ele está a 70 por hora. Então, ele está muito distante de nós também. Né? Isso é um grande problema daqui para frente. Grande problema. Rafael, o Marcelo, quer perguntar? Você está quietinho aí, meio ocupando e ouvindo? Fala aí. Tá. Bom dia para vocês, porque eu só fiz sinal, não fiz bom dia. Eu não tô, eu tô escutando tudo, tô vendo que tá bem legal, Rafael, tá bem organizado, né? Bom, escutei tudo que vocês estão conversando. A questão é que na imagem aqui eu tô 2 degraus abaixo aqui, né? Na imagem que eu tenho aqui na minha tela. É um negócio que é no teu celular que você tem que desabilitar. Mas não, tá tudo certo, porque na verdade eu não tô 2 degraus abaixo, tô uns 15, tá? Porque eu não consigo, eu não consigo nem participar aqui, tá? Por quê? Porque o telefone tá tocando, porque a minha loja é de varejo, então eu não posso pedir para esperar, porque teve uma hora até, vocês devem ter me visto de costas aqui, porque eu tive que falar pelo menos um oi para um cliente que estava querendo falar comigo, eu fui justificar que eu não posso descer para falar com ele, porque eu estava aqui. Então, a loja de varejo, ela não é mais difícil do que nada, mas o atendimento são é um pouquinho diferente, né, Marcelo? Eu não tenho como postergar, né? O cliente está dentro da loja, o caminhão está sendo... Eu não tenho como. Pelo menos eu não consigo ver como postergar. Tá? Então, eu estou dizendo que eu estou vários degraus abaixo aí, porque a porta está aberta da loja, e o cliente está entrando ou não, né? E a gente não consegue fazer essa programação. Então, eu não consigo me concentrar 100% para poder participar 100%. Mas eu tô escutando aí o Rafael, assim, e estou vendo a organização que ele fez. Marcelo, essa questão muito também vem da gente, da cultura que a gente gosta também. Vai me falar que você não gosta de conversar com um cliente gente boa, um cara legal, claro, que agrega o teu dia. Tem gente muito boa também, sabe? Eu tenho revendas que chegava ali, mudava o meu dia, trocava uma ideia comigo, às vezes eu estava um pouquinho para baixo, o cara me dava um up, me ajudava também. Só que a empresa, houve uma necessidade de eu focar só no crescimento da empresa. E você cresce a empresa estando e fazendo o que você está fazendo agora, mas não exponencial. Exponencial precisa do teu cérebro focado em estratégia para esse crescimento da empresa. E como é que você faz isso? Contratando boas pessoas, Marcelo, e largando um pouco essa operação, que eu sei o quanto é difícil de largar, tá? Por favor, eu estou falando de uma coisa muito rápida, de uma coisa muito complexa, não é assim. Eu sei como que é, eu demorei 4 anos para mudar o nosso comercial, e assim, trabalhando diariamente muito. E só que você vai sentir saudade depois dessa época também. Tá? É muito gostoso depois, mas você vai sentir saudade, porque o tete a tete, eu gosto do comércio, eu gosto de estar ali na frente, mas a gente colhe muito mais frutos. Hoje, meus colaboradores conseguem colher muito mais frutos comigo fora dessa operação. Tá? Mas vai tentando mapear os processos, Marcela, onde criam gargalos para você, né? Procura ajuda de um consultor para mapear isso e trazer aonde você consegue desligar. Mas eu acho que a gente só consegue realmente quando tem boas pessoas e um bom treinamento. Tá? Boas pessoas é o que define tudo, Marcelo, porque eu aposto que você já pensou assim, cara, queria ter outro de mim aqui dentro dessa empresa, né? E aí você treina ele. Na verdade, eu vou falar a verdade para você, não queria ter outro de mim, não. Eu queria ter um outro melhor para dividir, tá? Tá? Mas deixa eu fazer um contraponto com o que você falou. Eu acho que
que não é uma discordância, não é dizendo que não está certo, não está errado, é só uma outra visão, porque a gente que é empresa familiar, a gente cansa de escutar isso. Só um minutinho. Vai lá. Já vai? Tá bom. Falou. Tchau. Vou fazer o contraponto, inclusive acabou de acontecer, né? Meu pai está saindo, eu consegui convencê-lo a ir embora para São Paulo hoje para ver o Palmeiras de São Paulo, tá? Não foi fácil convencê-lo disso, mas é justamente isso esse contraponto que eu quero fazer. Você desligou do operacional os seus pais, né? Correto. Exatamente. Quero até que talvez sirva até para você não voltar atrás, de jeito nenhum, mas entender uma outra história. Claro, por favor, Marcelo. Eu tenho 48 agora, meu pai tem 78, né? Arredondando as contas aí. Mas ele trabalha todos os dias, participativamente, tá? Não tirou o pé, nada e tal. Alguns anos atrás, 2016, nós pegamos uma época meio ruim, né? Aquela época de 2015, 16, lá foi meio duro, 14 até 16, começo de 17, ali foi difícil. Exatamente, foi uma época difícil pra caramba. E nesse momento, a gente estava, isso faz 6 anos, né? Mais ou menos, 6 anos. Então, nesse momento, a gente estava, mesmo sem combinar, fazendo com que meu pai tirasse um pouco o pé, né? Fosse embora mais cedo, participasse um pouco menos e tal. E nessa dureza dessa época que foi, eu senti que eu não tinha que passar isso para ele, porque ele já tinha passado pelo que tinha que passar e ele não precisava passar por essa, né? Então eu guardei para mim. Aí foi um grande erro, né? Por quê? Porque eu nunca tinha passado por um aperto desse, por uma dureza como foi essa, tá? Foi muito difícil. E não vamos nem falar da questão financeira, porque talvez se eu contar o aperto que foi da financeira, talvez alguém dê risada e fale, não, isso não é aperto, né? Você não sabe o que é aperto, né? Sei lá. Mas é o que eu estava vivendo, tá? Entendi. E não tinha experiência por ter passado por alguma coisa parecida. E fui blindar meu pai disso. Talvez eu tenha feito errado, porque ele era capaz de olhar e falar assim, isso aí, de novo, ele ia dar risada, né? Falar, fica sossegado que é mais uma, já passei umas 10 dessa, né? Bom, no fim eu infartei, né? E aí infartei, pus stent, tá lá. Então, quer dizer, o que eu quero dizer por um lado, a gente precisa deixar com que eles participem, e como você disse que você fala com seus pais todo dia, né? Que você recorre a eles todos os dias, né? Todos os dias, Marcelo. Porque assim você não está blindando eles e assumindo tudo para você, né? Você está pegando essa segurança, essa experiência deles, né? Para que você não se sobrecarregue, até pela inexperiência que nós ainda temos, né? Ainda não passamos o que eles passaram. Corretíssimo. Né? E aí tem o outro lado, que é desligar, no caso, meu pai. Hoje o nosso gerente hoje me perguntou assim, teu pai está feliz de ir para São Paulo? Eu falei, tá nada, ele deve estar preocupado pra caramba, porque ele não vai trabalhar. Né? Porque a mentalidade dele é essa, né? Ele precisa trabalhar das 7h30 às 6, porque senão ele não trabalhou, né? Então não é dica, não é nada, é só um contraponto que a gente tem que pôr. E eu entendo que ele realmente não tem que se desligar, porque se ele ficar em casa, vai atrofiar, né? Então é só um contraponto. Com certeza. Apesar de que eu estou entendendo que você achou um meio termo, né? Marcelo, sensacional sua visão, legal demais o que você compartilhou. Eu entendo e compreendo 100% do que você dividiu com a gente. Eu vou contar um pouquinho para você agora sobre o meu caso. Não foi em 2014, eu não tinha ainda em 2014 essa maturidade, eu não estava com o negócio tratado. Começou mais em 2018, sabe? Já tinha passado essa época mais difícil, mas eu vivi isso daí, eu sei como que foi o negócio, eu tenho relatório até hoje sobre isso daí. Quando começou a pandemia, eu já estava muito antenado na China. Eu tenho 3 amigos chineses que eu converso mesmo, como se fosse amigo mesmo, mas é fornecedor de aço, molde e tal. E a China já tinha cidade de 10 milhões de habitantes fechada. E eu estava voltando de Recife do Carnaval e já tinha um caso de Covid lá. Quando deu isso, eu fiquei um pouco em choque, cara, bem em choque, na verdade, sabe? Falei, meu Deus, eu tô prestes de uma coisa que eu não tenho nem noção. Até comecei a ler um pouco sobre pandemia, que eu não entendia nem o que era essa merda de pandemia. E aí eu fiquei louco, sabe? Eu me vi louco, porque muito inexperiente,
com uma visão muito curta, sabe, Marcela? Sabe aquela visão que a gente só olha até aquela parede ali? O meu pai, ele olha aquela parede, a grama, ele olha 10 quilômetros para frente já. Então, quando eu falei para ele que eu estava em choque, isso já deveria estar em maio, junho, que aí começou a dar os lockdown, ele falou, filho, relaxa, parceiro, relaxa, você está achando o quê? Você está achando que isso daqui é o pior negócio? Olha a nossa conta aqui, isso daqui está de boa, olha a nossa parte financeira. O problema é quando eu e tua mãe enfrentamos isso daqui sem dinheiro, sem ninguém para ajudar, sem nada. Você está passando aqui, relaxa, fique em paz. Você está em choque por quê? Ele falou basicamente com essas palavras para mim. E aquilo me deu um pé no chão assim, que eu falei, caramba, velho. Puta merda, eu não estou levando em consideração tanto que essa empresa já sofreu e eu tenho eles do meu lado para eu trazer esse ponto de volta. Então, assim, isso que foi que me ajudou muito, sabe? Eu também me vi perdido na pandemia, foi muito difícil, cara. Eu estava trocando a empresa, estava trocando os processos, estava fazendo um monte de alterações, mais pandemia, né? Era para durar 6 meses, durou 2 anos e meio até hoje, liberou ontem a máscara aqui em Rio Preto. Então, eu compreendo totalmente isso que você está falando. E esse final de semana, né? Esse final de semana para trás, aqui eu tive aniversário de um amigo meu e o pai dele falou assim para mim, né? Porque eu dou mentoria para o filho dele e para o gestor dele e o pai dele conversando comigo, né? Aí foi muito legal, porque ele falou assim, cara, o pessoal está entrando com muita ideia nova, mas eles estão achando que eu não tenho crédito daquilo ali. Eles querem me tirar dali. Ele com a visão de que como os caras queriam tirar ele, os meninos com a visão de quem queria apenas que ele ajudasse no conselho da empresa, mas não na operação da empresa em si. E ele falando assim, eu que criei tudo isso, eu que passei toda a barra, tal. Aí você vê, né, como que o dono da empresa pensa quando a gente começa a reagir dessa maneira de organização. Para eles não é organização, para eles vai quebrar a empresa. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Né? E quando a gente começa a dar autoridade para alguém, aí que a gente começa a ver desse jeito também. Né? Hoje eu entendo perfeitamente o meu pai, não tiro ele de maneira alguma, eu tiro ele de alguns assuntos, mas da empresa, jamais. Eu adoro ver ele de chinelão lá, ele vai sempre de chinelão lá na empresa, camisa aberta até aqui assim, e tá lá junto com o pessoal ama ele, é o gás dele, Marcelo. Se eu tirar isso daí, eu mato meu pai, velho. Não dá para fazer isso, eu mino a vida dele. E o que agora meu pai está fazendo, Marcelo? Outros negócios. Está construindo barracão, está conversando com os chineses, que ele adora conversar com os chineses, importar. A gente importa muito molde de injeção plástica. Então ele fica a madrugada inteira conversando com os caras, dorme até 11 horas, meio-dia. Mas assim, meu pai é bem mais novo, né? O seu pai já deve ter isso enraizado há muito tempo. O teu pai é mais velho, meu pai tem 55. Né? Então a experiência do teu pai também é mais difícil de lidar, ele é de uma outra geração, né? É totalmente diferente. Mas meu pai foi desligando aos pouquinhos, vendo o quanto que é bom também pescar 2 vezes por semana. Tá aqui na nossa chácara é 300 metros da empresa. Ele vem aqui à tarde, deita lá, às vezes ele deita lá a gente tem um laguinho aqui dentro, acorda 4 horas da tarde, vai lá para a empresa de volta, troca uma ideia comigo, acompanha uma reunião do meu lado. Então, ele não está de fora da empresa, mas ele não tem mais, o poder não está mais centralizado nele. Ele mesmo fala, Rafael, não tem mais o que fazer dentro da empresa, o volante não está na mão dele. E não está na minha mão também, não. E nem quero que esteja na minha mão. Eu quero que cada um tenha o seu volante, cara. Uai, você está aqui, você está ganhando. Você não quer virar sócio da empresa? Eu falo para o funcionário, eu falo, essa empresa aqui, daqui a pouco, ela vai virar uma sociedade gigante. Você quer virar sócio dela ou não quer? Entendeu? E eu vou tratando desse jeito. Eu trato as coisas com muita naturalidade, muito preto no branco. Eu trago o real para o cara. Às vezes ele está achando que é a Disney, ele está achando também que a gente tem 1 milhão de dinheiro, que a gente gasta todo o dinheiro que eles provêm para a gente, mas eles esquecem que a empresa tem 40 anos de história, né? Que as coisas ali estão muito atrás do que a gente está fazendo. Hoje já tinha muita coisa para trás. Então, jamais tirar o pai da operação, mas tirar ele da centralização. Inclusive, a minha APS, a minha faculdade, finalizou com isso, descentralização de poder dos diretores. Eu queria fazer uma observação, pegando tudo isso que o Rafael falou, maravilhoso aí, ó. Na sua fala, Marcelo, pensa, olha só, você falou do exemplo do seu pai que fez falta de, às vezes, não ter falado com ele, era assunto estratégico. Esse aí, ele já deve participar até quando ele quiser, entendeu? O assunto operacional é que é a discussão. Vamos sair do operacional, né? Vamos sair do depender de mim, de eu ser
responsável por muita coisa e sem mim não anda as coisas operacionais, entendeu? Então, assim, agora, é isso, o estratégico fica porque eles têm muita experiência para isso, né? Tem que usar mesmo, né? Ragon, eu vou dar um exemplo aqui do que é o estratégico e o operacional na minha realidade, tá? Até aqui, a gente teve uma volatilidade do dólar, da matéria-prima, das commodities mundial, absurdo, né? Saída da pandemia, começo de guerra, um regaço, aumento da inflação, um regaço. E aí, cara, a gente se viu em março, a minha mãe chegou em mim e falou assim, Rafael, a gente vai passar 22% de aumento. Eu falei, ué, mas com base em quê? Qual o relatório que vocês viram? Quem passou essa informação? Eu falei, mas como 22%? 22% é 1/5 do bebedouro. Isso daí significa que se a gente não vender, a gente não atinge o ponto de equilíbrio, a empresa não é rentável. Entendeu? Então, já comecei focado, virado para essa área, né? Aí, por que queria passar 20% para a empresa? Porque eles viram lá que o compressor, a unidade condensadora, né, do produto, aumentou 18% e depois aumentou mais uns 7%. Então, tinha aumentado 25%. Aí chegaram e falaram, a gente vai passar 22%. Como é que você explica a técnica de custeio para uma pessoa que fundou a empresa, que é líder do mercado hoje, e você é filho dela? Você não é nem... Porque se fosse um gestor, seria mais simples. Como a gente tem intimidade, é muito difícil, cara. É muito difícil. Entendeu? Como é que a gente explica que aqueles 22% de aumento não é algo que vai bater agora em nós, que a gente faz custeio pela média de entrada de nota fiscal dentro do sistema? Então, como é que você explica isso? Entendeu? Foi extremamente difícil, sabe? Eu tive que trazer profissionais da área para explicar. Por quê? Se eles colocam 22% de aumento, nosso faturamento ia cair 50%, automaticamente não atinge ponto de equilíbrio, e a gente teria que fazer o quê? Manda embora pessoas, entendeu? Manda embora pessoas, porque não tem como mais pagar toda essa máquina que está aqui dentro. A empresa... esse ano não faz 20 dias, a gente definiu que as revendas que ajudam a empresa a crescer. Há 40 anos, meu pai fala que não quer vender para revenda. Então, olha a briga que eu travei. E imagina o tanto que não demorou para eu provar isso. Quando eu provei para ele, no outro dia de manhã, ele estava conversando com o supervisor comercial para reativar 3 revendas que eram carro-chefe nosso. Entendeu? Então, assim, é colocando muito no racional. Com meu pai, a conversa é muito no racional. Pai, é isso aqui, é isso aqui. Esses dias eu expliquei também algumas questões logísticas para ele. Falei, pai, vai dar 22 mil de prejuízo. Você quer fazer? Se quiser fazer, a gente faz. Mas saiba, 22 mil aqui para mais. Ele não fez, né? Porque eu trouxe muito bem para ele ali o racional da questão. Às vezes o dono quer fazer apenas porque sempre foi feito, e não porque há racionalidade na atitude, né? Mas imagina, Ragonha, para eu explicar essa questão do preço. E a gente teve 4% de aumento, a empresa lucrou mais ainda. Aí eu falei, tá vendo? Confia em mim, meu Deus do céu. Não, aumentou 4%, aumentou a lucratividade, aumentou a saída de produtos, todo mundo ficou feliz, os vendedores venderam mais, bateram as metas, a gente ficou feliz, todo mundo feliz. Ia dar 20% de aumento, eu ia chutar as revendas. Hoje a revenda é 50% do nosso faturamento. Hoje já está em torno de 1,5 milhão de faturamento só para revenda. Eu ia perder isso, né? Ia criar um grande risco de perder isso. Isso são assuntos estratégicos, né? Isso são assuntos estratégicos. Não ficar vendo a unidade condensadora que aumentou não sei quanto lá. Cara, vê a ficha técnica do produto, vê a margem líquida da empresa. Eu falo, pai, me dá a margem líquida que você quer da empresa, que eu vou atrás. Só me fala isso daí. O resto você não esquenta a tua cabeça. Fica tranquilo. E nesse ponto, eu acho que vale... Não sei o que você acha disso? Se você fica muito no operacional, igual o Marcelo está falando, aqui eu tenho que falar, tem que ver o caminhão, você não consegue ver o gerencial muito bem, não. Os números passam, a análise do processo passa, você deixa de acompanhar, acho muita coisa de pensar, porque tá no operacional é diferente de ver o operacional, né? Porque quando você está lá, você não para pensar nele, porque você está lá dentro, você não para pensar numa revisão de processo, em otimização, porque você está envolvido, não dá, cara. Eu acho, não sei, o que você acha? Se você compartilha disso. Se você está fazendo, você não consegue ver o processo como um todo e melhorar o processo. Você fica olhando só você não consegue perpetuar.
Porque sempre você dando as diretrizes. Então, quando você não estiver lá para dar diretriz, seu colaborador vai ficar em insegurança, automaticamente ele não vai fazer, e se ele fizer, vai fazer com menos qualidade. O interessante é ele quebrar a cara, você lapidar com ele e validar o que vocês construíram junto. Aí gera engajamento com ele, a cultura está compartilhada, tem uma série de questões que estão junto, mas deixa o cara quebrar a cara, entendeu? Deixa ele errar ali, claro. Não vou deixar o cara errar ali de, né, um risco altíssimo, o financeiro errar. O financeiro errar, ele dá 100 mil de prejuízo numa tacada só. Eu deixo o cara errar na abertura que ele consegue ter ali, né? Muito bom. Bom, a gente passou aí 20 minutos, o Rafael falou, fica até as 10, eu já ganhei 20 já dele aqui. Não, vamos trocando ideia. Deixa eu ver como que tá a agenda aqui, ó. Show de bola, pessoal, muito bom. Eu tenho 10h30, eu tenho 10h30 só uma reunião, daqui 9 minutos, tranquilo, dá pra gente trocar uma ideia ainda. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, lembrando que eu combinei com o Rafael, perguntei para ele topou. A gente vai deixar o grupo do WhatsApp aberto para fazer perguntas para ele, trocar informações entre vocês sobre isso aí. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para os outros aí que estão participando também, né? Então, assim, o grupo vai ficar aberto até sexta-feira, aí sábado eu fecho o grupo. E aí a gente vai promover outros encontros, eu vou falando com vocês aí. Quem quiser falar mais sobre esse assunto, discutir aí, o Marcelo, o João, o Matheus. Enfim, se quiser discutir esse assunto aí, a gente juntar de novo, né, e juntar alguns diretores para falar, eu queria saber a opinião de vocês, vamos se reunir, vocês me procuram, a gente faz uma reunião, tá? E até sexta-feira a gente bate um bate-papo continua esse bate-papo no WhatsApp. E se quiserem fazer mais perguntas, aproveitar esses 9 minutinhos. Eu quero dar os parabéns pro Rafael aí, que show de bola, muito feliz de ver aí essa transição da empresa e assumir as rédeas, né, dessa empresa de sucesso. E estou, assim, orgulhoso e com vontade de até trabalhar aí, porque você vende muito bem a tua empresa, viu, Rafael? Ô, João, Deus abençoe, meu parceiro. Você sabe qual que é a nossa essência, o jeito de trabalhar, é isso aqui mesmo. É muito simples, né? As pessoas acham que entrar no nível de gestão da empresa também é gourmetizar a empresa. O Mate me conhece aí. Cara, se precisar pegar uma enxada ali e arrancar as ervas daninhas na frente da empresa, não tiver ninguém, eu vou fazer e acabou. E vou fazer do melhor jeito também. Entendeu? É esse o nosso jeito. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Se quiser qualquer documento, na minha época, né, eu tenho 27 anos, parece que eu sou velho. Mas na minha época que eu estava vivendo isso, ninguém me deu documento, ninguém me ajudou com nada. Poucas pessoas que me ajudaram foi o Ragonha, trocando ideia comigo, me dando consultoria, mentoria gratuita aí, de bate-papo mesmo. Mas, assim, hoje, qualquer documento que vocês quiserem ir lá dentro da empresa e ver, ou que eu vou na empresa de vocês e ver, eu tenho o maior prazer do planeta em fazer isso. Tá? Então, a hora que vocês quiserem, Rafa, qual que é passa para mim aí tua organização de integração e start dentro da empresa, como é que você faz? Manda um áudio, eu vou mandar o documento, eu vou mandar todos os documentos, muda o logotipo aí, muda o nome e trabalha com o documento. A gente tem que ter bons parceiros ao nosso lado. O ecossistema empresarial tem que estar bem ajustado para todo mundo dar bem. Né? As pessoas acham que crescer é tampar uma porta para todo mundo que te ajudou para trás. Não, cara, isso daqui vai todo mundo junto. Para vocês terem uma ideia, né? Aqui em Schmidt tem um rapaz, a G Martins, uma assistência técnica que nos auxilia. O rapaz chegou ali para comprar um filtro. Ele falou, cara, vou comprar um filtro, vou vender esse filtro, daqui a pouco eu compro 2, vendo o filtro e tal. O faturamento dele do ano passado foi 100 mil. Ele começou com um filtro com a gente. Hoje ele tem a lojinha dele. Ontem ele me mandou foto da lojinha dele. Tem canvas para tudo quanto é lado na loja dele, assim. Então, olha o tanto que esse cara planta a nossa semente. Poxa vida, ele planta a nossa semente, cara. E ele colhe os frutos também. A gente colhe 40%, ele colhe 60%. Tá ótimo. A gente não consegue comer um bolo sozinho. Então, a visão colaborativa empresarial é muito importante e parece que a gente fica brigando, sabe? Não vou passar tal documento, eu não vou mostrar pro cara tal coisa, porque talvez, cara, se chegar o meu concorrente aqui e quiser ajuda, eu vou ajudar o cara. Eu quero que ele seja melhor que eu para eu ter outro target para mirar mais para cima ainda. E fazer cada vez melhor, claro. Esse é o Rafael que eu conheço. Desafio é com ele mesmo. Chama ele pro desafio pra você ver. É isso aí, Ragonho. Obrigado, viu, pelo momento. Mate,
Dá uma palavrinha aí, Mate. É muito legal, o Rafael é inspiração, na verdade, né? Não só o Rafael, como o Cânovas também. Qual que é o seu nome? É o Marcelo, né? Que falou agora há pouco? Marcelo. Isso. Eu concordo com você, eu também tô quase levando meu currículo lá. Ah, o João, é o João. Ah, não, que o falou João Elias. O João, perdão, o João, isso. João Cara, Elias. eu sou apaixonado nessa empresa. Eles foram meu primeiro cliente lá de site, praticamente, há 12 anos atrás. E desde o começo, cara, tipo, eu sou muito assim, detalhista, né? Sou um cara extremamente detalhista. E eu lembro do chão de fábrica deles. Eu contava com orgulho para muitas pessoas. Falar, o chão dos caras é mais limpo que o do shopping. E é verdade, todo ano eles pintam e tal. Então, eu tenho muito dessa inspiração. Eu até falei pro Rafael que eu quero aprender tudo isso com ele. O que ele vive hoje é o que eu, assim, que ele viveu, né, alguns anos atrás é o que eu vivo hoje. Então, totalmente focado na operação, marketing, vendas, atendimento, produção, compras, financeiro. Estou em todos os processos. Ó, esse é o chão da nossa fábrica ao vivo na câmera. Olha ele brilhando. Olha os bebedouros todos encaminhados em ordem, em série, em ordem. Né? Isso daqui é ao vivo na câmera. Né? Ó, aqui é uma outra câmera, por exemplo, ó, o nosso setor de chaparia, por exemplo, as nossas chapas, a organização. A gente trabalha num ambiente aqui praticamente rural, mas tem toda a organização, cara. É só ter um jeitinho. E assim, esse sucesso não é um sprint, não é um sprint, é plau, e vamos correr aqui e vamos dar certo. É trabalhar devagarzinho, constantemente. Trabalhar um pouquinho por dia, constantemente. Porque senão você se cobra demais também, e a tua saúde, ela não é infinita, ela afoga você no meio do caminho também. Aí o Marcelo acabou de dizer, né, um infarto e tudo mais. Então, eu tomo muito cuidado com isso desde moleque já. Desde molequinho eu já me ligo. Se for para brigar, cara, deixa quieto. Entendeu? Hoje, com meus pais, é assim também. Se for para brigar, deixa quieto, foca. Tem um monte de coisa para focar aí. Vou ficar em briga, vou gastar minha energia em briga. Não vou gastar energia nisso, não. Vou focar em outra área aí. Vamos que vamos. Boa, Isso aí, Rafael. pessoal. Muito obrigado, então, a todos. Obrigado porque a presença de cada um ajuda Obrigado. a ter esse evento, foi bem legal. Rafael, obrigado aí, cara. Nossa, bem legal. E vocês também aí. Vamos ver se a gente marca um próximo aí para bater papo de novo. Bater papo de aprendizagem, né? Parece um negócio assim, informal, mas é que eu tenho certeza, eu, pelo menos, eu saí com, né, algumas reflexões aqui. Eu acho que cada um tem as suas aí, né? Com certeza. É o bate-papo de boteco sem cerveja, né? Com café. Entendeu? É esse bate-papo. Quando eu sento com meus amigos, provavelmente vocês também, é esse assunto que a gente tem. A empresária é assim mesmo. Legal. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Um ótimo dia. Até mais. Sucesso. Tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado a todos. Tchau.